A jovem veio até o túmulo e olhou em volta. Não havia ninguém no cemitério. Ela chorou porque estava cansada de tudo. A mulher estava mentalmente e fisicamente exausta. O túmulo estava no final do cemitério. Felizmente, Raquel estava lá e não tinha que se preocupar se alguém a visse. Este era o túmulo de seu marido. Infelizmente, Raquel não vinha aqui com muita frequência. Sempre havia algo que a impedia de vir. Depois do acidente que tirou a vida de Max, seu marido, ela também havia ficado gravemente ferida, mas sobreviveu. Não ficou claro por que motivo, afinal, ela precisou de tanto esforço, tempo e dinheiro para se levantar e não ser um fardo para alguém. Agora ela estava bem, mas infelizmente o seu marido não estava mais com ela. Raquel chorou e começou a mexer no túmulo. Ela queria limpar e colocar algumas flores. O monumento deveria ser repintado, porque a tinta estava descascada. Há um ano, Raquel estava chateada e tão deprimida que não conseguia sair de casa para visitá-lo. E por isso, no ano seguinte, o monumento não parecia tão bem. Raquel colocou um monumento barato, era de metal, porque ela não tinha dinheiro suficiente para o mármore na época. E até para isso ela teve que pedir dinheiro emprestado. Agora, a situação da mulher está melhor. Raquel pagou as suas dívidas e ela vivia modestamente. Ela queria erguer um novo monumento e estava economizando dinheiro há algum tempo, pois um dia ela queria colocar um bom, pois o falecido marido merecia. Mas, enquanto isso, ela consertaria um pouco. A mulher começou a limpar a ferrugem do monumento com uma escova de metal e pensou no azar de estar lá em um dia tão quente. O trabalho andava devagar e Raquel se agachou para recuperar o fôlego, se escondendo na sombra do monumento. No momento, ela colocou a mão no chão e a mão dela afundou. Raquel só agora notou que havia um buraco ao lado do monumento, como se fosse uma passagem subterrânea. Parecia que não havia nada para prestar atenção, porque provavelmente eram animais selvagens que estavam cavando. Talvez fosse uma topeira ou algum outro animal. Mas Raquel estava queimando de curiosidade. Ela esqueceu por um momento que tinha ido visitar o seu marido para se afundar na tristeza mais uma vez. Mas começou a se perguntar que tipo de animal estava lá. No começo, ela apenas olhou o buraco para ver se saía alguma coisa. Então, ela começou a cavar e viu que o buraco era pequeno e levava direto para debaixo da lápide de ferro. Ela estava preocupada se o animal tivesse chegado ao caixão e tivesse feito um ninho lá. Então, por algum motivo, ela teve uma sensação desagradável, porque não queria que nada habitasse o caixão de seu marido. Ela tentou chegar à verdade com suas próprias forças, mas o buraco estava fundo. Raquel, então, decidiu cavar a sepultura e olhar o que estava ali. Por este motivo, a mulher pediu uma pá ao guarda do cemitério. O homem ficou muito surpreso com tal pedido que a mulher fez. Então pensou: quem é essa mulher? O que ela vai fazer com uma pá no cemitério nesse calor? Até os coveiros preferem cavar à noite. E se ela tiver uma insolação e então eu tiver que lidar com isso? Pensou o guarda. Ele queria dissuadi-la, mas a mulher era persistente, então ele teve que ir com ela. Eles começaram a cavar, mas o buraco estava fundo, até que o homem percebeu que algo estava errado. E onde está o caixão? Ele ficou intrigado e cavou para a direita e para a esquerda, mas não havia indício de nenhum caixão. A viúva não acreditou. A mulher então forçou o guarda a cavar mais fundo, afinal, qualquer coisa poderia ter acontecido. Por exemplo, o chão ter assentado ou a profundidade poderia ter sido maior do que em outras sepulturas. Mas, após outro pedido da mulher para cavar um pouco mais, ele largou a pá e disse que não havia nada na sepultura, nem animais e nem caixão. O guarda pegou a pá e disse: como foi o enterro? E depois disso, o homem saiu e Raquel ficou lá confusa e pensativa. Quando o homem saiu, a mulher correu para o buraco de novo e começou a cavar com as mãos. Mas depois de alguns minutos viu que realmente não tinha nada. Para sua surpresa, ela percebeu que realmente o túmulo estava vazio. Mas e meu marido? Ela se perguntou.
Raquel sentou no chão novamente, mas ela não estava mais chorando. Ela tentou se lembrar daquele dia. Tinha sido mais do que 2 anos desde então. Ela e Max, voltando para casa. O clima era bom e eles estavam rindo. Depois disso, ela não se lembrava mais do que exatamente eles haviam conversado. Ela só lembrava que tinha uma sensação de leveza. Eles eram felizes juntos e, de fato, eles nunca tiveram problemas. Era como se eles fossem feitos um para o outro, porque eles nunca brigavam e todos tinham inveja deles. Eles dirigiam o carro e Raquel estava no volante. Ela tinha acabado de tirar a sua carteira, mas não foi culpa dela o acidente. Aconteceu em questão de segundos. De repente, um caminhão apareceu na frente do carro deles e não havia nada que ela pudesse fazer. Por um momento, ela viu o caminhão entrar na mesma pista. Depois disso, houve um flash de luz e um silêncio total. Ela não compareceu ao funeral porque estava em coma. A mulher ficou inconsciente por 1 mês e depois acordou. Parecia-lhe que apenas um momento tinha passado. Ela só lembrava dos clarões dos faróis do caminhão e como ela se sacudiu do carro. Foi assustador. Ela não quis abrir os olhos, mas aí ela ouviu vozes e sentiu que alguém segurava sua mão. Shhh, deite-se. A voz de uma mulher a tranquilizou. Raquel abriu os olhos e ela estava em um quarto de hospital, e uma enfermeira estava tentando colocá-la na cama. Uma intravenosa estava presa em seu braço. Então, sua segunda vida começou a partir daí. Sua amiga tentou tirar Raquel de sua depressão, porque quando ela descobriu que Max se foi, ela não queria mais viver. Mas não havia mais nada que ela pudesse fazer, porque ela estava aqui e ele estava lá. Você vai morrer de fome? Sua amiga disse, irritada. Você está se matando. Raquel estava desconfortável, deitada, lamentando pelo seu marido. Max dificilmente iria querer que ela se deitasse para sempre, como um vegetal. Então, a mulher percebeu que havia se tornado um fardo para todos, porque a sua dor não acabava. Ela sentia como se um rolo passasse por cima dela todas as noites. Logo, quando os comprimidos pararam de funcionar, todo o seu corpo começou a doer e ela ficou no hospital até perceber que algo tinha que ser feito. Então, ela decidiu que não poderia ir. Embora os médicos lhe assegurassem que não havia nada de errado com as suas pernas. A mulher não sofria na cama há muito tempo. Com isso, os médicos não fizeram a cerimônia com ela e rapidamente explicaram quais eram as suas opções. Você não pode continuar deitado, senão seu corpo todo vai atrofiar, os médicos disseram. Ela não teve muita escolha e, no entanto, ela teve que se superar. Estava claro que ela tinha que se reabilitar, mas não era barato. Ela mal conseguia pagar as contas. No começo, ela não podia ir para o túmulo do marido por causa de sua condição física, e depois ficou atolada no trabalho porque tinha dívidas para pagar e, de alguma forma, precisava viver. Mas agora, ela estava perplexa com o túmulo do marido. Como isso pôde acontecer? O que estava errado? Ela juntou todas as peças em sua cabeça por um longo tempo, mas nada veio à sua mente. Ela foi informada que seu marido foi enterrado por seus amigos, mas ela não sabia quem estava no funeral. A mulher tentou não falar sobre isso porque era difícil para ela ouvir os detalhes por muito tempo. Raquel tentou descobrir algo e ligou para os amigos. Ei, você estava no funeral? Então, os amigos disseram que eles só vieram para o velório, que alguns parentes distantes haviam organizado tudo. Os pais de Max já haviam falecido e os pais de Raquel foram convidados apenas para o velório também. Foi estranho como as coisas aconteceram. Ninguém suspeitou de nada na época e ela nunca teria pensado que poderia haver algo errado. Mas agora, ela percebeu que nunca tinha visto seu marido morto. Eles nem sabiam se havia um caixão realmente. Um detetive particular ajudou a mulher a resolver o mistério.
Ela havia decidido gastar o dinheiro que estava economizando para um novo monumento nos serviços de um detetive. Se o marido estivesse vivo, ele não precisaria de um monumento e agora a Raquel tinha certeza disso. Max estava vivo. Rapidamente, o detetive forneceu à cliente o endereço de onde o seu marido estava. Ele realmente estava vivo e morava com uma mulher. Os medos desagradáveis de Raquel foram confirmados. Seu marido deixá-la aproveitando tal acidente. Ela pensou que havia amor entre eles. Não foi difícil adivinhar que seu marido decidiu que não precisava de uma esposa deficiente. E foi triste perceber isso. Raquel queria olhá-lo nos olhos e perguntar por que fez o que fez. Ela estava com medo de ouvir a verdade, mas queria encerrar o assunto para não se preocupar mais e não ser torturada por especulações. Ela foi até o endereço informado e a porta se abriu. Era Max. A mulher descobriu-se que ela não estava preparada para isso, mas olhou para ele silenciosamente sem saber o que dizer. Bom dia. Há algo que eu possa ajudá-la? O marido perguntou. Raquel olhou para o rosto imperturbável dele em confusão. Ela esperava ver espanto, medo ou remorso em seu rosto. Mas não havia emoção, exceto um leve espanto com o fato de que alguma mulher tocou a campainha e ficou em silêncio na frente dele. Você deve estar no endereço errado, o homem falou. Pronto, estava na cara. Max não a reconheceu. Ele não podia simplesmente fingir que não a conhecia. Ela sempre percebia pelos olhos dele quando ele estava mentindo. Raquel não queria falar mais com ele, então decidiu deixá-lo viver sua vida. Ela se virou e queria ir embora, mas Max a chamou. Eu conheço você de algum lugar? Ela olhou para ele confusa. Max tinha uma expressão muito diferente no rosto agora. Ele estava olhando para a mulher como antes. O coração dela se apertou e ela percebeu que ele havia perdido a memória. Raquel, é você? Max murmurou algo incerto e uma lágrima correu em seu rosto. Ela não podia evitar, e então se jogou em seu pescoço e começou a chorar. Raquel foi até a porta para olhar o traidor nos olhos, mas nessa hora tudo mudou. Uma mulher veio até elas e quando ela viu Raquel, ela ficou chocada. Era a mulher de Max. Uma mulher que ele pensava ser a sua esposa, mas acontece que ele estava morando com uma impostora. Ana não teve escolha a não ser convidar Raquel para entrar em casa e contar toda a verdade. Ana estava apaixonada por Max. Ela era uma cliente da empresa onde ele trabalhava. Ana deu-lhe sinais de atenção mais de uma vez, e um dia ela até conseguiu convidar Max para uma xícara de café para conversar sobre assuntos de negócios. Lá, ela confessou a ele os seus sentimentos, mas o homem disse que ele tinha uma esposa amada e era melhor para ela esquecê-lo. A mulher não aceitou e não desistiu do homem. Naquele dia, como em vários outros, ela o seguiu e esperou pacientemente por Max e a sua esposa deixar o apartamento de seu amigo e ir para casa. Ela garantiu a ele que não faria nada de errado, apenas persegui-los. Não havia um plano concreto, mas naquele dia ela testemunhou um terrível acidente. Ela viu tudo em sua frente, o caminhão saindo da pista e batendo no carro do casal. E então, ela correu para o carro. Max estava inconsciente e a sua esposa estava atrás do volante. Ana puxou o homem para fora do carro e o arrastou até o carro dela. Ela chamou uma ambulância e saiu correndo do local. Ela só queria salvar o seu amante e então não perdeu tempo até a ambulância chegar. Ela estava fisicamente incapaz de tirar a mulher do carro. Ana pensou que tinha feito a coisa certa. No caminho para o hospital, Max recuperou a consciência e acabou que ele não se lembrava de nada. Ana pensou que foi um presente do destino e inventou uma história para que ele fosse o marido dela. Que ele tinha caído do porão e ela o levou para o hospital. Deu tudo certo, para ninguém procurar o Max.
ela organizou seu túmulo e funeral, se passando por um parente distante. Max acreditou nela. Além disso, ela estava cuidando dele de volta à saúde, e ele pensou que apenas sua esposa era capaz disso. Mas, quando ele viu a sua verdadeira esposa, ele começou a se lembrar de tudo. Agora Max voltou para Raquel, e aos poucos foi se lembrando de tudo. O casal não prestou queixa contra Ana, porque ela cuidou de um homem acamado por muito tempo. E só com a chegada de Raquel, Max começou a retornar pouco a pouco à sua vida normal. Ana devolveu seu presente ao destino. O amor não pode ser forçado. Então, todo esse tempo, o homem não sentiu nada por ela, apenas gratidão pelo casal apaixonado se reunir no final. E aí, meus caros? O que vocês acharam da história de hoje? Deixe-me saber o que você acha nos comentários e se inscreva no canal se ainda não for inscrito para mais histórias fascinantes.